Olá, tudo bem com vocês? Nando Cévola falando outra vez. Certa vez eu me deparei com uma frase muito conhecida de um provérbio chinês que diz o seguinte, abre aspas, a pressa é inimiga da perfeição, fecha aspas. Baseado nessa frase eu queria te contar uma história. Certa vez um fazendeiro resolveu dar oportunidade para um jovem, robusto, forte, ganancioso e ambicioso. Em poucos meses, esse lenhador que ele deu a oportunidade se tornou seu melhor lenhador da fazenda. Foi-se passando os anos, esse lenhador juntou dinheiro e, com alguns anos depois, ele resolveu abrir a sua própria fazenda também de eucalipto, virando assim concorrente daquele que tinha dado oportunidade para ele. A verdade é que passaram alguns anos, o mercado ficou pequeno demais e os dois começaram a disputar os mesmos clientes. E aquele jovem lenhador começou a ficar incomodado com isso. Então, chegou na fazenda desse fazendeiro e resolveu desafiá-lo, falando o seguinte, olha, o mercado está pequeno demais para nós dois e eu quero lhe propor um desafio. Durante 1 hora, nesse terreno de mais ou menos 1.000 metros quadrados de eucalipto, aquele que fizer mais lenha fica com a fazenda do outro. Uma proposta bem ambiciosa, audaciosa, mas que o fazendeiro parou, analisou, pensou e com a sua larga experiência virou para ele e falou o seguinte, ok, desafio aceito. Quando começa o desafio, o jovem, robusto, forte, foi para dentro da lenha, fez várias lenhas, mas toda hora que ele parava para dar uma descansada, olhava sempre o fazendeiro sentado olhando para ele. Mais uma vez ele caiu para dentro do terreno, quando olhava para o lado, via o fazendeiro sentado, olhando para ele. Ao final do desafio, quando ele olhou, ele não conseguiu acreditar que aquele fazendeiro ao qual ele estava olhando toda vez sentado, quando ele parava para descansar, viu que ele fez o dobro de lenha do que ele tinha feito. Assim, ele ia perder a fazenda. Revoltado, ele foi confrontar o fazendeiro. Como é que pode? Eu ficar trabalhando e toda vez que eu olhava para o lado, via o senhor sentado, o senhor faz essa pilha de lenha e agora eu vou ter que perder minha fazenda. Como é que pode? O senhor tem como me explicar isso? Sabiamente, o fazendeiro que tinha dado oportunidade para ele lá atrás, que tinha ensinado tudo para ele, falou somente o seguinte, meu filho, é muito simples. Enquanto você achava que eu estava descansando, eu simplesmente só estava afiando o meu machado. Legal, né? A moral da história é a seguinte, você nunca deve ter pressa de fazer nada. A ambição é algo natural de um ser humano. Todos querem estar num patamar melhor, mas sem planejamento não vai dar certo. E eu queria te deixar uma frase para complementar aquilo que eu acabei de dizer. Abre aspas. Quem tem pressa, erra o caminho. Fecha aspas. Beleza? Fica essa dica aí para você. Que Deus te guarde, te ilumine, te proteja e continue te abençoando sempre. Falou? Reflita. E fica na paz. Um abraço.